Band Cidade de volta e olha, o volume do rio Paraitinga subiu mais de 2 metros em São Luís e assustou os moradores hoje de manhã. Dá só uma olhada, a água chegou até a Rua dos Presotos. Segundo a Defesa Civil, a chuva de ontem provocou um acúmulo de cerca de 80 milímetros de água entre São Luís e Lagoinha. E aí a água desceu e o nível do rio aumentou. Vamos conferir agora a previsão do tempo para toda a região. A terça-feira segue com sol entre nuvens nesse início de tarde, mas no fim do dia podem ocorrer pancadas de chuva. Na Serra da Mantiqueira, a máxima chega aos 24 graus em Campos do Jordão. No Vale, termômetros acima dos 30 graus em Taubaté, Jacareí, Cachoeira Paulista e no Vale Histórico. Litoral Norte com tarde de calor. No fim do dia chove, mas a máxima chega aos 32 graus. São José dos Campos terá até 30 graus hoje à tarde. Amanhã e na sequência da semana, as manhãs são quentes e com sol, mas as chuvas de verão chegam entre a tarde e a noite. São Sebastião pode ter chuva com trovoadas no fim do dia. Até lá, as temperaturas atingem 32 graus. Amanhã, variação de 24 a 30, com chuva à tarde. No Brasil, mais de 3 mil municípios são cercados pela Mata Atlântica e têm a obrigação de cuidar dela por meio de uma lei federal. Taubaté é uma dessas cidades e, por isso, vai desenvolver agora um plano municipal de conservação da floresta. Para explicar como é que vai funcionar isso, a gente recebe aqui na bancada do Band Cidade o secretário de Meio Ambiente, Paulo Fortes. Professor, obrigado pela presença. Opa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aos ouvintes aí também. Nesse primeiro momento, a cidade contratou uma empresa para desenvolver esse plano. Como é que é essa etapa? O que isso significa? Então, esse plano, né, como você até anunciou, né, 3 mil municípios no né? país. No país, vejam só, somente 88 tem o plano. Então, Taubaté é 89 hoje, né? Então, é um número muito pequeno de municípios que tem esse plano, que realmente ele exige um conhecimento muito aprofundado do tema, né? Então, tem esse lado também. E então nós também fizemos um edital público, contratamos uma empresa, onde ela vai fazer esse levantamento aqui em Taubaté. Em 2 etapas macro, né? Um diagnóstico da situação, depois um prognóstico, dizendo como é que está e o que fazer nessas áreas de remanescentes de Mata Atlântica. O projeto é conservar, que a gente sabe, eu vou falar assim, o pouco que se tem de Mata Atlântica e, se possível, fazê-lo ampliar, é isso? Isso, porque sabe o que acontece? Taubaté só tem 15% de remanescente de Mata Atlântica. A área vegetal em Taubaté natural, só 15%. A área urbana, só 19% de ruas arborizadas. Então, pessoal, não é à toa que com essa chuva os córregos estão rompendo as galerias. Por quê? Lá na área natural, você só tem 15% de área revegetada. O que acontece? Onde nascem os córregos e os rios, né? Há um assoreamento, o escorrimento dessa água entra na cidade. E quando entra na cidade, a nossa arborização é muito pobre ainda. Então, o que acontece? Você tem também o escorrimento das águas das chuvas da área urbana, somada àquela que vem da área rural, que não tem cobertura vegetal, chega na cidade arrebentando todas as galerias, como está acontecendo. Provavelmente isso pode ser uma possibilidade. Então, esse plano ele vai dizer justamente para a gente o seguinte: quanto realmente é de remanescente florestal de Mata Atlântica que nós temos em Taubaté? Mas isso que vai dizer. E o que fazer para melhorar e ampliar esse número? E isso também deve servir de alguma forma para ampliar a arborização da cidade a médio e longo prazo? Sim, até nós temos paralelo, tem um plano de arborização urbana. E Taubaté, o interessante, nós estamos no estúdio, nós estamos justamente numa mancha de transição de vegetação do Cerrado com Mata Atlântica. E ali lá em cima, na Serra da Mantiqueira, nós temos um outro tipo de vegetação, que provavelmente ali pelo Pinheirinho deve ter uma influência ali também. Então, esse estudo vai justamente delimitar esses espaços dessas espécies vegetais. E até para ver em que região da cidade se planta o quê, é isso? Isso mesmo. Por exemplo, hoje, eu acabei de vir do Estoril, ali, né? Nós estamos plantando ali 8 hectares. Como ali é uma área de transição com o Cerrado, nós estamos fazendo plantio de Cerrado. E quando nós finalizarmos essa área, nós vamos estar compensando para Taubaté cerca de 22 toneladas de CO2 equivalente. Então, revegetar a cidade
na área natural. E na área urbana, não é só uma questão de água, mas também de qualidade do ar. E qualidade de vida, a gente não tem dúvida. Para fechar, em quanto tempo essa empresa deve entregar esse plano de Mata Atlântica? Ela vai entregar, são 120 dias, né? Então, em 4 meses. Em 4 meses. A ideia nossa é que em maio entregue e dia 5 de junho a gente apresenta a comunidade, né? E a gente vai mostrar aqui no Band Cidade. Queria agradecer muito o professor Paulo Forte, secretário de Meio Ambiente aqui de Taubaté, e a gente torce para que o sucesso aconteça. Nós vamos acompanhar. Até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado. Estamos lá a qualquer momento para poder vir aqui. Muito obrigado, professor. Band Cidade faz um intervalo agora e no próximo bloco a gente vai falar das cores da colônia italiana de Quiririm, preservadas pelos moradores. São as casinhas coloridas do distrito. Tá muito bonito. Não sai daí que a gente volta em instantes. Agora 1h09.